Passamos então agora, para o nosso preletor, professor Alexandre Alquimim Teixeira, um grande amigo, um jurista, um jurisconsulto do direito tributário, que esteve recentemente representando o Brasil em Copenhague, na IFA, no Congresso Internacional de Direito Tributário. Então é uma pessoa que, além de ser um exímio preletor, é um grande amigo, é um entusiasta desses seminários. Então agradeço, professor, já de antemão, a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. O professor Alexandre vai falar sobre questões atuais do federalismo fiscal brasileiro. Professor Valcini Braga, obrigado pela acolhida. Professor José Helder, obrigado pelo convite. Professor Walter, receba meu abraço pela justa homenagem, na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros da mesa e presentes a esse evento. Eu não irei dar uma palestra, eu irei apenas fazer algumas considerações, algumas reflexões, provocá-los a pensar. Pensar sobre algo que não sabemos se existe ou não no Brasil: federalismo. E as consequências que hoje vivemos da falta de identidade do que está previsto no artigo 1º da nossa Constituição, da nossa forma de estruturação de Estado e da não observância desse artigo 1º dessa nossa Constituição. E talvez por que não apontar culpados por essa ausência de identidade. Talvez nós nos esqueçamos o que significa federalismo. Federalismo não é divisão de poder. Federalismo é compartilhamento de poder. Federalismo é, antes de tudo, solidariedade estatal. Não temos pensado federalismo sob a ótica da união de esforços com um objetivo comum. Temos pensado federalismo sob a ótica de divisão de poderes, divisão de competências, divisão de receitas, e isso não é Estado federal. Isso não é um federalismo, nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. E isso, essa falta de compreensão dessa solidariedade estatal, nos impõe hoje um universo não de uma guerra fiscal, mas de guerras fiscais. E eu gostaria de apontar a reflexão dessas guerras fiscais sob duas óticas: sobre um poder central diante dos poderes mitigados da União contra versus estados e municípios, e num segundo momento sobre uma guerra fiscal horizontal, entre iguais, um canibalismo entre os estados e entre os municípios. Retomando o que foi dito pelo professor Walter Lobato, nós estamos no primeiro momento dessa guerra fiscal, nesse primeiro momento de reflexão, nessa contraposição de concentração de receitas na mão da União, em detrimento dos demais entes da Federação, estados e municípios, sendo certo hoje que 70% de tudo que se arrecada no Brasil, após as repartições constitucionais de competência, estão concentrados na mão da União. O restante vai ou acaba na mão dos estados e na mão dos municípios. E o grande vilão dessa concentração é apontado como sendo as contribuições. E eu gostaria aqui, agora sim, de provocar uma reflexão sobre o que são contribuições. Como disse o professor José Helder, eu estive recentemente no exterior e eu tive que explicar que contribuições
são espécies de tributos no Brasil. E isso é extremamente difícil, por um simples motivo: contribuições em lugar nenhum do mundo são tributos. Contribuições não são tributos no mundo. Quando se fala no mundo em tributos, se fala em tax. E o termo tax é o mesmo para impostos. Impostos e tributos são traduzidos para o inglês como tax. Contribution, que nós traduzimos como contribuição e usamos contribuição, é uma exação destinada à seguridade social, assim entendida como previdência social. Contribution, contribuição, no mundo inteiro é apenas e tão somente o que nós chamamos de contribuição previdenciária. Então, por que no Brasil contribuição é tributo? Porque durante o regime militar, na vigência da Constituição de 67, 69, as contribuições não eram tributos. Tributos eram impostos, taxas e contribuições de melhoria. As chamadas contribuições sociais, as contribuições previdenciárias, não eram tributo. E sabe o que a União fazia naquele regime de exceção? Se utilizava das contribuições sociais para aumentar as suas receitas, fugindo às regras tributárias de segurança jurídica, princípios constitucionais tributários e principalmente imunidades tributárias. Valia-se da contribuição não tributária como forma de arrecadação. Durante as discussões da nossa Assembleia Constituinte, que culminou na elaboração da nossa Constituição de 1988, grandes juristas tiveram um trabalho hercúleo junto aos constituintes para que as contribuições passassem a ser consideradas como tributos na ordem jurídica brasileira, com o objetivo de assegurar aos contribuintes os mesmos direitos que eram dados aos tributos, os princípios e as imunidades. E eles tiveram sucesso. Geraldo Ataliba, Ives Gandra da Silva Martins trabalharam muito bravamente para convencer os constituintes da importância de limitar o poder dos entes nas suas exações, de forma a considerar, a partir da nova ordem constitucional, as contribuições como sendo tributos. E sabe o que nós fizemos após a Constituição de 88? Após esse trabalho gigantesco que tiveram esses juristas? Passamos a dizer que contribuição social ou contribuições especiais são uma espécie tributária diversa dos impostos. E a partir desse momento que nós diferenciamos impostos de contribuições como espécies tributárias diversas, as imunidades passaram a não mais alcançar as contribuições. Todo aquele trabalho feito de cuidado com o contribuinte, de cuidado com a nossa ordem federativa, foi desfeito por uma teoria abraçada pelo Supremo Tribunal Federal e que possibilita uma das maiores excrescências que se pode imaginar dentro do Estado Federado, que é a união tributar, os municípios e os estados por meio do PASEP. PASEP é uma contribuição incidente sobre a receita dos estados e incidente sobre a receita dos municípios. E por que não se aplica a imunidade intergovernamental recíproca? Porque não são impostos. Porque não são impostos. Nós precisamos ler mais Geraldo Ataliba, nós precisamos ler mais o professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que com sua clareza, com sua clarividência, retomou a teoria mundial
de Direito Tributário, retomou o trabalho feito por Geraldo Ataliba junto ao Constituinte e disse: não, no Brasil existem 3 espécies tributárias. Contribuições previdenciárias. Primeiro, contribuições previdenciárias. E as outras? Impostos e taxas. Como no mundo existem impostos e taxas como tributos. Já que nós elevamos a contribuição à condição de tributo, então tudo bem. Mas ela está destacada e diferenciada dos impostos. É preciso então, quando nós falamos não apenas do aumento das contribuições sociais, nós precisamos retomar a natureza dessas contribuições sociais e, a partir dessa natureza de imposto que elas têm, aí sim discutir a repartição de suas receitas, repartição de receita de impostos dentro da nossa ordem jurídica brasileira. Segunda reflexão: canibalismo fiscal. Os estados brigando entre si para não tributar. Quando eu falo de guerra fiscal dos estados, e eu falo de guerra fiscal dos municípios, eu falo de um movimento entre os estados e entre os municípios para saber quem tributa menos. Vejam que situação complicada. Se eu acabei de dizer que o problema do federalismo fiscal é que a União tem 70% das receitas, estados e municípios ficam apenas com o restante, e a segunda guerra fiscal é dos estados que brigam para não tributar, tem alguma coisa errada. Porque se esses estados exercessem de fato a competência constitucional que lhes foi dada para tributar, talvez a receita tributária global desses estados, comparativamente à União, fosse maior. Será que a União cresce a sua receita tributária justamente na ausência de tributação dos estados? Não existem inocentes em guerra fiscal. Não existe coitado do estado de Minas Gerais, coitado do estado do Rio, coitado do estado da Bahia, e nem coitado dos contribuintes que, sabendo dessa guerra fiscal, se valem legitimamente dos regimes favoráveis que lhes são proferidos, que lhes são deferidos. Não porque são inocentes, mas porque lhes são conferidos por força de lei. Recentemente eu ouvi a professora Isabel Derzi fazer uma análise sobre o federalismo fiscal e a guerra fiscal dos estados que me chamou a atenção sobremaneira. Existe um movimento hoje no mundo de unificação de mercados. A União Europeia existe em torno do compartilhamento de mercados e de forças de produção e de produtos. E a União Europeia ela só existe porque existe uma cesta diretiva que, muito similarmente ao que fazemos com o ICMS, estabeleceu um IVA estruturalmente comum dentro de todos os países daquela União Econômica. Qual é o objetivo desse IVA estruturalmente comum, estruturalmente idênticos previstos na cesta diretiva? Permitir o livre trânsito de mercadorias dentro da zona global, dentro daquela zona econômica. Hoje temos no Brasil um antifederalismo. Nós temos no Brasil a segregação dos nossos mercados, pois, como disse muito bem o professor Elcio Reis, o crédito não é reconhecido quando o produto, por um estado, quando o produto é originado de outro estado. Vale a pena sermos federais? Vale a pena sermos um federalismo? Estamos vivendo uma solidariedade estatal? Quem são os culpados? Não seriam os próprios estados que, ao invés de se unir dentro de um espírito de
solidariedade entre iguais, procurar restringir o poder tributário da União por meio das suas representações no Poder Legislativo Federal, e para isso existe um Senado, de forma a permitir que haja uma tributação estadual coerente em nível nacional? Ou estão os estados mais preocupados em dividir o poder ao invés de compartilhar? Nessa perspectiva eu pergunto, precisamos de uma reforma tributária? Uma reforma tributária para quê? Para unificar uma legislação de ICMS? A legislação de ICMS ela já é unificada. Ela já não é diferente, ou ela não poderia ser diferente. Nós vamos fazer uma reforma constitucional para falar que agora a Constituição tem que ser lida e tem que ser obedecida? Criar toda uma nova estrutura de algo que já existe no Brasil há mais de 25 anos, porque o ICMS é concebido na sua estrutura muito antes da Constituição de 88 e que funciona no mundo. O mundo segue a nossa estrutura de ICMS, vide a sexta diretiva da União Europeia. Temos que fazer uma reforma constitucional para restaurar um federalismo que talvez nunca tenha existido? Ou, se eu estiver enganado, por favor me corrijam, quando é que foi diferente? Quando é que foi que os estados tiveram efetivamente mais receitas do que a União no Brasil? Quando é que não houve uma concentração de poder na mão da União desde o Império? Eu não sei quando foi. Nós precisamos construir o federalismo. Nós precisamos enfrentar com coerência e com coragem aquilo que somos. E a partir da legitimidade, dessa leitura fiel dos institutos, passarmos a efetivamente exercer uma administração coerente, exercer um equilíbrio de poder coerente, exercer uma estrutura de Estado coerente. Isso não se faz com reforma constitucional, isso não se faz com imposição de cima para baixo. Isso se faz com uma nova cultura, isso se faz com um novo posicionamento, para que nós não voltemos daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, a falar por que nós não temos um federalismo no Brasil efetivo. Bom, eram essas as reflexões que eu gostaria de colocar. Agradeço novamente ao convite e desejo a todos uma boa noite.